Valendo! Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 19 de março, 9 horas em ponto, para compensar os atrasos, os problemas técnicos que tivemos nas aulas anteriores. Então, daqui para frente, acertamos todos os detalhes, eu e a nossa equipe aqui por trás das câmeras. Está tudo certo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado por estarem aí do outro lado, assistindo nesta quinta-feira, nesse ambiente Brasil e mundo um pouco não, né? Bastante conturbado, em virtude do coronavírus, bolsa e algumas outras coisas que a gente vai falar um pouquinho. Sei que não é fácil para vocês estarem aí sentados assistindo essa aula. Quero agradecer de novo a presença de vocês. Vamos só, algumas pessoas já estão chegando ali na sala, mas eu não vou esperar, porque essa aula é gravada. Quem está aí ao vivo já tem o benefício de ir tendo insights, tirando dúvida. Então, aproveite aqui o chat, já pode ir mandando suas dúvidas. Se você está assistindo essa aula gravada, tem os comentários aqui logo abaixo na nossa plataforma. Mande suas dúvidas e tenha uma boa aula, tá? Muito bem. Bom, vocês têm visto nesses últimos dias um caos, né? Você olha o cenário de empresas, o ambiente mesmo. Hoje, na rua, você vê os comércios todos fechados, só farmácia, posto e supermercado aberto. Parece um cenário até apocalíptico, né? Muitas empresas já estão sendo afetadas, várias empresas provavelmente, dependendo do tempo que essa crise se prolongar, muitos negócios vão fechar. A Brasel, por exemplo, que é a Associação de Bares e Restaurantes do Brasil, ela estima que se essa crise demorar por cerca de 60 dias, mais de 60 dias, cerca de 4 milhões de funcionários, de empregados, vão perder os seus empregos só em bares e restaurantes no Brasil inteiro, por conta do fechamento das portas desse tipo de comércio, né? Essa associação, inclusive, já está tentando uma aproximação com o governo federal para poder liberar, em partes, a abertura de bares e restaurantes para poder suprir a população e conseguir manter os empregos. Já é sabido, até em nota, o presidente da associação, não me lembro o nome agora, mas ele falou que a maioria desses negócios dos bares e restaurantes não tem caixa, não tem dinheiro reserva, não tem gordura suficiente para aguentar 60, 90 dias sem faturamento. Ora, o tema de hoje é o ambiente de negócios no Brasil e no mundo. O que a gente está vivendo hoje, só para vocês terem uma ideia, eu não sou mago, não sou guru, não sou profeta, mas em abril de 2019, eu mandei um e-mail para a nossa base de clientes, na nossa newsletter da Leão Bravo, onde eu falava crise à vista. Muita gente respondeu esse e-mail, porque tem milhares de pessoas no e-mail, várias pessoas responderam o e-mail, falando: nossa, Leonardo, você é o mensageiro do apocalipse, não vai ser tão ruim assim, o mercado está subindo, as reformas estão em vias de serem aprovadas, porque na época a gente estava com a reforma da Previdência ainda em tramitação, abril de 2019. Estava toda aquela discussão, os primeiros 100 dias de Bolsonaro já tinha dado uma esfriada, não foi aquela gestão que estava prometendo na campanha. E fora o Brasil, o cenário a gente teve, né, no ano passado, greve dos caminhoneiros, teve esse processo da aprovação da reforma tributária, teve uma série de eventos e efeitos que deram um sinal muito ruim, assim, o Brasil não saiu do lugar, embora a promessa foi muito grande. E no cenário lá fora, no mundo, as bolsas estavam todas apontando para cima, mas uma coisa que eu chamei a atenção nesse e-mail que eu estou falando para vocês, em abril de 2019, é que existem tendências, existem ciclos. A economia, de forma geral, ela anda em ciclos. Tem momentos que ela está em baixa, tem momentos que ela está em alta. No ano passado, se você olhar 10 anos para trás, a última crise que havia acontecido foi lá em 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, que afetou globalmente todas as economias do mundo. E
A média, quando você olha o gráfico histórico, quando você olha de cima esses movimentos, essas oscilações de mercado, essas crises, elas variam aí de 5 a 10 anos no máximo. Nunca passou mais de 10 anos sem ter um movimento crítico de correção, muitas vezes, de valores, de preços, não só de commodities, como os das empresas. No caso dos Estados Unidos, já havia uma convergência de curvas, de indicadores, por exemplo, os juros de curto prazo ser mais valorizado do que os de longo prazo. Isso já é um indicador de que o investidor já está com receio do longo prazo e ele está começando a antecipar. E a própria inversão, o excesso da oferta de crédito naquele país, né, nos Estados Unidos, estava impulsionando demais a economia e criando dinheiro fictício, imprimindo dinheiro e criando derivativos, ou seja, tudo aquilo que não é necessariamente dinheiro, vem do mercado de ações e vai derivando de outras fontes. É um dinheiro, vamos falar assim, quase que fictício. Esses valores estavam na casa de trilhões, estão, na verdade, nas casas de trilhões. Então, esse ciclo que eu estou falando para vocês, eles acontecem de 5 a 10 anos. Então, no ano passado, quando eu mandei esse e-mail, falou, vai ter uma crise em 2020, não era só eu que estava falando. O mercado, os investidores que têm um pé na consciência, no fundamento da gestão de empresas e da economia, sabem que uma hora ou outra acontece uma correção. Mas aí você pode me perguntar, mas Leonardo, essa crise agora foi provocada pelo coronavírus. Bom, a gente não pode falar se isso é uma teoria de conspiração, se isso é um movimento que a China colocou no mercado para jogar os preços dos ativos para baixo e ela vir comprar. Até eu ouvi isso na internet, via várias mensagens e artigos nesse sentido, mas também não faz muito sentido, porque a própria China é a investidora de várias empresas que estão nesses países. E não é só isso, né? Então, essa questão de ciclos, quando você olha de cima, e é essa a minha recomendação a partir de agora, que você como empresário comece a enxergar o seu negócio, não sempre de uma ótica micro, ou seja, só olho o fluxo de caixa, só olho o demonstrativo de resultado, mas é importantíssimo que você olhe esse macroambiente na qual a sua empresa está inserida, porque todos esses movimentos influenciam. Agora, a gente está entrando num período crítico, em termos de mercado. Então, a Bolsa já está em 68%, ela perdeu 42% de um mês e meio para cá. Pense que no começo de janeiro ela estava quase em 120 mil pontos, agora está em 68. É uma queda muito brusca. No entanto, os movimentos que o ministro da Economia, que toda a equipe econômica do governo atual foi plantando, elas são sólidas. Não quero que você se desespere com essa situação do coronavírus, é claro que é uma situação crítica do país, mas eu quero que você enxergue além. E se você está numa situação ruim agora, é porque você não se preparou lá atrás. Porque aquelas empresas e aquelas pessoas que atravessam as crises, é porque elas tiveram um preparo anterior, um planejamento anterior para atravessar. Normalmente, a analogia que a gente faz, até coloquei nesse e-mail, é de um barco no meio de uma tempestade. Né, tá? Começa a vir uma crise, as ondas aumentam e vai ficando mais instável o ambiente, você não enxerga o horizonte. Isso dificulta a gestão dos negócios. Então é importantíssimo que a gente pare nesse momento, respire, olhe para os lados, não só para os resultados, porque recursos financeiros são só a ponta do iceberg. Já vou falar um pouquinho mais disso também. Mas o ambiente na qual a sua empresa está inserida, ela é extremamente importante. E vejam que nesse cenário de incertezas que a gente está vivendo agora, até quando que o coronavírus vai perdurar? Vai durar 3 meses, 4 meses, até o final do ano? Não se sabe. Você tem caixa para aguentar até lá ou não? Sorte a sua, que você faz parte desse curso. Nós vamos falar de fatores que limitam a sua rentabilidade, sua lucratividade. A gente vai falar de aumento de caixa, aumento de vendas, tudo olhando esse cenário atual, boas práticas para você poder alavancar os seus resultados, independente do cenário que você esteja vivendo. Não sou milagroso, não sou nenhum guru, o que eu vou trazer aqui são boas práticas. Nesse momento, eu quero que você olhe a sua empresa nessa ótica. Pegue o manche da sua empresa e segure firme. É melhor você manter o curso das ações, o motor ligado e atravessar ela o mais breve possível,
do que ficar à deriva só esperando a tempestade passar. Dessa forma, você não leva muito mais tempo para atravessar um período crítico. E, como todo ciclo, como eu estava falando, ele tem baixos e tem momentos altos. Quanto mais rápido você passar pelo momento baixo, mais rápido você vai chegar nesse resultado positivo ali na frente. Bom, não só falando de forma genérica, no vídeo de lançamento, no nosso webinar, que aconteceu lá no dia 5, se não me engano, eu mostrei um vídeo, só que eu não vou colocar o vídeo aqui para vocês, eu vou colocar no link, vai ficar aqui do ladinho ou ali embaixo, para vocês acessarem. É um vídeo que faz uma analogia do empreendedor brasileiro, é um documentário da BBC, e até por isso eles reclamaram os direitos autorais, e com razão, né? E esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, na verdade, é um meme. Eles pegaram esse documentário e colocaram uma analogia do empreendedor brasileiro. É uma iguana atravessando um deserto cheio de cobras, e aí o meme coloca que todas essas cobras, cada uma delas é um gargalo do sistema da dificuldade do ambiente empreendedor brasileiro. Então, cada cobra, por exemplo, é frete, imposto, carga tributária dos funcionários, a burocracia, tempo de abertura de empresa, custo da matéria-prima, custo da mão de obra, falta de mão de obra qualificada, internet que a banda não é a mais veloz do mundo, infraestrutura prejudicada, ruim para se transportar mercadorias, e por aí vai, uma série. Mas no final do dia chega lá o empreendedor, atravessa esse monte de cobras, e aí ele estampa assim: esse é um dia do empreendedor brasileiro. E convenhamos, né? Só um parênteses aqui, para você que não sabe, o nome da empresa é Leão Bravo, e tem dois motivos. Primeiro, ela nasceu com esse intuito de... Existe aquele ditado, né? O empresário brasileiro tem que matar um leão por dia. Então, daí que veio a ideia do Leão Bravo, né? Ajudar o empreendedor a matar esse leão por dia, a superar essa fase. E é exatamente como nesse vídeo, né? Tem vários gargalos, várias cobras ali tentando morder um pedaço do seu resultado, mas você tem que conseguir vencer esses obstáculos e chegar no final do dia. Não é fácil, realmente é desafiador. E se engana também quem fala que só no Brasil é assim, e no resto do mundo é mais fácil empreender. Não é. Existe um ranking, não sei se vocês já tiveram contato, é do Banco Mundial. O nome dessa iniciativa dele chama Doing Business, Fazendo Negócios. Também vou colocar o link aqui do lado para vocês acessarem, o Doing Business. É uma iniciativa que eles fazem uma pesquisa anual com 190 países e medem a dificuldade de se fazer negócios, ou a facilidade, no mundo. Desses 190 países, o Brasil sempre fica lá em 150, 140, sendo que um é o top. Nova Zelândia, Dinamarca estão sempre lá no 1, 2, 3, top 5, por exemplo, e 190 é o pior. O Brasil está ali na casa dos 140, 150. Então, realmente é um país difícil de se empreender, de fazer negócios, mas não é o único, né? Não se engane, né? O mundo está cheio de economias ruins quando se fala de investimento e gestão de empresas, na geração de resultados, conseguir alcançar algum resultado com a iniciativa privada, abrindo uma empresa. Muito bem. A gente tem também outro fator que é muito presente no nosso dia a dia hoje, fora essas questões de macroeconomia, de coronavírus, de ciclos econômicos, de taxas, de burocracia, de dificuldades de se empreender, regulação, ambiente político, no nosso caso, né, Bolsonaro, mais um parênteses, muitas vezes a gente olha o Brasil, que veio agora de uma mudança de uma política que parece que está evoluindo, e realmente ela deu bons passos para frente, mudou muita coisa. Nunca antes a gente teve uma taxa de juros tão baixa. A economia brasileira está seguindo um caminho de saúde, um caminho de normalidade ante aos países mais desenvolvidos. É um ambiente de juros baixos, é um ambiente onde tem uma política mais pró-business, mais pró-negócios, que tem menos custo para o trabalhador, que consegue distribuir melhor essa renda. A gente está chegando lá. Esse tombo que a gente teve agora do coronavírus
que atrasou esse crescimento, no longo prazo, eu não digo nem no longo, no médio, ele vai se estabilizar. O Brasil tem boas bases. Sempre teve boas bases, mas nos últimos anos, principalmente na mudança do governo, saiu aquela coisa ruim, e aí agora a gente está plantando boas sementes. O Brasil tem um potencial enorme para poder fazer uma economia, um país muito forte. E você surfar nessa onda. Então, quem conseguir colocar o seu pé no chão, planejar, colocar em prática ações que realmente gerem resultados, vai colher muitos bons resultados. Lá fora ainda, o gringo, ele não vê o Brasil ainda como uma boa opção de investimento. Embora a gente aqui saiba que o Brasil está se estruturando. Tem um mercado consumidor gigantesco. Somos 215 milhões de pessoas. Um país com uma infraestrutura muito ruim ainda, ante ao que deveria ser. Infraestrutura em todos os pontos, um povo forte, honesto, trabalhador. Então, a gente tem muitos critérios para ser um país de ponta e não falta muito para a gente chegar lá em termos de, se tiver vontade política e esforço, a gente sai desse ponto. Mas, enfim, independente de como que o gringo vê a gente, ele não vê assim com esses olhos que a gente vê a política atual, independente do volume de capital que entra e sai desse país, independente do ciclo econômico que a gente está vivendo, existe um outro movimento que tem afetado demais os negócios, que é chamado de tecnologia. Leonardo, agora você vai falar de tecnologia. Você é um expert em tecnologia? Não. Mas o que está acontecendo está diante dos nossos olhos e eu quero que você enxergue a tecnologia não como uma ameaça ao seu negócio, mas como uma oportunidade para alavancar. A gente está falando em alavancagem aqui e é justamente isso que eu quero que você implemente no seu negócio. Todos os negócios hoje têm a chance de se alavancar com tecnologia. Se não tem que mudar de negócio, porque ela está vindo para substituir, mudar a nossa forma de trabalhar. Não sei se você também já viu um documentário que o próprio YouTube produziu, que é chamado The Age of AI, a Era da Inteligência Artificial. Também vou colocar o link aqui para vocês assistirem. São 6 ou 7 episódios, se não me engano. Ele dá um panorama bem completo sobre o que é a inteligência artificial hoje, quais são as suas aplicações e onde que ela está gerando resultado. Só para vocês terem uma ideia, quando somada a inteligência artificial com a capacidade humana de relatório, de análise, de concepção, de criatividade, você tem um poder de geração de resultado muito grande. Por exemplo, na área médica, o médico pega um laudo de avaliação de uma célula cancerígena e consegue identificar, um médico experiente, consegue identificar em 96%, 97% dos casos. Tira-se uma foto, cria-se um banco de dados dessas imagens de células cancerígenas e a inteligência artificial consegue analisar e chegar numa análise, num grau de assertividade de cerca de 98%. Quando você combina um médico analisando um resultado filtrado pela inteligência artificial, você tem uma assertividade em mais de 99% dos casos. Então, esse é só um exemplo. Nossa, Leonardo, mas isso está acontecendo lá nos Estados Unidos? Não. Está acontecendo aqui em São Paulo, no Hospital 9 de Julho. Já. Ações como essa, impensáveis há alguns anos atrás, entre outras, por exemplo, agora, nesse episódio, vocês vão ver a inteligência artificial ajudando a uma estação de monitoramento espacial nos Estados Unidos a ouvir todo o universo, assim, o entorno da Terra, a Via Láctea, todo um raio muito grande para a gente encontrar outras formas de vida. Jamais seria inimaginável que isso acontecesse e chegasse às nossas mãos. Entre outras séries de aplicações que estão mudando a forma como a gente vê, como a gente trabalha, como a gente lida com as pessoas, como a gente gera valor, como gera resultado. Tecnologia é um ponto de alavancagem. Se você não trabalha com isso, se você não adotou ainda, não abraçou essa tecnologia, ou qualquer tipo de tecnologia que melhore, que alavanque seus resultados, aconselho e recomendo fortemente que você comece a prestar mais atenção, com mais carinho
em cima disso, porque tem muita coisa para ser feita ali. E a gente está literalmente engatinhando nessa área. Quando a gente vai para fora, nos Estados Unidos, China, tem muito mais iniciativa, tem muito mais investimento do governo e das empresas, tem muito mais capital em cima disso desenvolvendo. Aqui a gente já tem algumas ações, sim, em andamento, mas a gente está bem atrasado. Com olhos de empresário, de empreendedor, quando a gente olha o jornal, né, a revista dos Estados Unidos, uma China, você pode imaginar que daqui 10 anos isso vai chegar aqui no Brasil. Na média é isso. O que está acontecendo lá demora um certo tempo para chegar aqui. E isso, para nós, empresários, é oportunidade. Se você ainda não alavancou seu negócio com tecnologia, eu estou falando, lógico que daí tem que entrar em cada tipo de negócio, e aí você pode anotar suas dúvidas, ou pode colocar aqui embaixo, mas isso e aquilo, né? Eu posso pensar em alguns casos, exemplos e mostrar para vocês. Citei alguns aqui de uma forma mais genérica e mais ampla, mas pense no seu negócio, pesquise os modelos, não só software, não só... tecnologia tem a ver também com o processo. Tecnologia tem a ver com entrega de valor para o cliente. Quer um outro exemplo? Aqui em Curitiba tem uma startup chamada The Market. The Market faz umas receitas gourmet que você pede em casa e vem um pacotinho de um prato gourmet que você jamais faria aquilo sozinho se pegar só uma receita na internet. Você compra, na verdade, é uma assinatura e a cada 15 dias, se não me engano, chega na sua casa um pacote com uma receita gourmet, chefe, o seu nome, e você monta aquilo. Mas o que isso tem a ver com inovação? Inovou completamente no modelo. Para eu consumir um prato gourmet, eu tinha que ir num restaurante gourmet. Mas eles montaram toda uma logística que eles conseguem entregar num pacote de mercado, na minha casa, com uma receita super detalhada, os itens todos separadinhos, lindo, bonito, para que eu possa fazer uma receita. Fantástico, é uma ideia inovadora. Então, inovação e tecnologia não necessariamente é hardware, não necessariamente é software. Quero que você absorva isso e traga para dentro da sua empresa, reflita, converse com a sua equipe, pesquise no mercado, pesquise players que estão fazendo já isso no seu mercado. Vai atrás de uma associação do no seu nicho de atuação para trocar ideias, para ver o que está acontecendo, participar de feiras e trazer isso para alavancar mais os resultados. Porque é fato, quem não adotar tecnologia nem inovação no seu negócio, os próximos anos está fadado a desalavancar. Ou seja, afundar o barco, não colher, porque os outros vão simplesmente passar na frente. Bom, seguinte, essas práticas, seguindo essa lógica se você não adotar tecnologia e inovação, não criar novos aspectos e gerar valor para o seu cliente, de um outro lado, a gente tem as práticas comuns. Tenho ouvido muitos empresários falar, eu preciso aumentar vendas, preciso reduzir custos. Claro que isso é importante, isso não tira o mérito, até a gente vai falar sobre isso nos próximos módulos, mas as práticas comuns de preciso aumentar a venda, vou aumentar o preço, ou panfletar a loja, ou fazer só um marketing digital, ou demitir funcionário para reduzir custo, essas são práticas muito comuns. Elas funcionam? Claro que elas funcionam. Tem um certo grau de funcionamento. Mas hoje em dia, elas não são suficientes. Não adianta só querer aumentar a venda. Tem vários aspectos quando eu falo em aumentar a venda. A gente está falando em tecnologia, a gente está falando numa exigência de um consumidor cada vez mais alta. Ele quer mais conveniência, o consumidor quer mais experiência, quer mais personalização. Então não adianta só eu querer vender para muito mais gente. Eu tenho que vender mais e melhor. Eu tenho que entregar uma experiência diferenciada para esse cliente. Para que eu gere valor, para que eu gere recorrência, para que eu gere mais caixa. Então, simplesmente aumentar o faturamento e demitir funcionário para reduzir custo, não vai resolver todo o problema da empresa, não no longo prazo. Quando a gente olha casos de empresas de sucesso, casos de empresas públicas, empresas grandes que já estão lá no topo, elas passaram não por essas... Claro que algumas ações dessas práticas comuns, elas foram necessárias, mas é muito mais vantajoso investir em estratégias inteligentes para alavancar o resultado. O que quer dizer isso? Então, não só aumentar vendas de qualquer maneira, preciso saber quem que é o público,
saber o ticket certo, a precificação correta, o mix correto, a logística, o tempo de entrega, os custos, os preços não definidos, a parte de experiência, a embalagem, o pós-venda, o serviço que é entregue, aplicativos, tecnologias, todos associados, capital de giro, tudo isso associado para que a empresa tenha realmente uma alavancagem. As práticas comuns, vou aumentar a venda e reduzir custo, elas são muito estanques, são muito abortivas, elas são muito prejudiciais para o negócio no médio prazo, não digo nem no longo. Porque isso gera um impacto negativo, isso gera uma ruptura que corta processo, corta fluidez, corta a experiência do cliente e não leva a lugares muito distantes. Eu quero aqui que a gente comece a refletir sobre fatores que levem a sua empresa para o longo prazo. Não quero só práticas comuns, não quero só um arroz e feijão. Você quer ir além, você quer algo gourmet, você quer algo mais substancial, algo mais que gere tanto resultado para o seu cliente quanto para você, claro. Bom, não sei se vocês também já ouviram falar, mas no Brasil isso já é amplamente pesquisado pelo Sebrae e outras instituições. Cerca de 25% das empresas encerram suas atividades em até 2 anos. E cerca de 50% das empresas fecham as suas portas em até 4 anos. Traduzindo isso em números, em 2 anos são cerca de 130 mil empresas. Em 4 anos, 50% são 260 mil empresas, aproximadamente. Pense, são muitos negócios. Se a gente fosse transportar esses números para uma mortalidade infantil, por exemplo, seria um impacto gigante, seria algo grotesco, catastrófico. São muitas empresas. E aí, se você multiplicar essa quantidade de empresas pela quantidade de funcionários, de pessoas que estavam envolvidas com ela, não só empregados, sócios, fornecedores, mas como também os clientes que consumiam, que tinham um benefício de um produto ou de um serviço, aí você consegue imaginar o tamanho do impacto que é a falência de empresas no Brasil. Não tem como zerar esse número, porque sempre é um ciclo de aprendizado, mas se a gente minimizasse esses números, a economia seria mais saudável. Como que a gente minimiza esses números? Da mesma forma que a gente minimiza a mortalidade infantil, com profilaxia, com boas práticas. Cuidando melhor de uma criança, dando todas as vacinas, os remédios, a alimentação correta, o cuidado correto, você minimiza esses impactos. No caso das empresas é a mesma coisa. Nesse histórico todo, pesquisado pelo Sebrae e outras instituições, existem 2 grandes causas de falências das empresas. Vocês imaginam quais são? Em primeiro lugar, está a falta de planejamento, como um todo. Falta de olhar o negócio de cima, desse ponto de vista mais alto, que não só o dia a dia da operação, os problemas, as coisas pequenas. Falta de planejamento. De onde que eu venho, para onde que eu vou? O que eu quero com essa empresa, o que eu quero com esse produto ou serviço? Isso é falta de planejamento. E, em segundo lugar, a falta de gestão financeira. Não controlar os números, não saber de onde vem, nem para onde vai, nem as estratégias que compõem fluxo de caixa, capital de giro, isso afeta demais o negócio. Aí você coloca um empresário que não planeja, um empresário que não sabe dos números, num ambiente de negócios como esse, que a gente acabou de falar, Brasil e mundo, altamente burocrático, altamente imprevisível, como que vai dar certo? E aí essas estatísticas são claras, a gente vê que isso é real e comprova a veracidade delas por fatos e dados. E é justamente nesse ponto que eu não quero que você chegue com a sua empresa. Então, agora sim, mais do que tudo, mais do que em qualquer outro momento, esse é o momento de planejar. Esse é o momento de pegar os números na mão, colocar a cabeça para pensar, caneta e papel, planilha de preferência, e vamos fazer conta, vamos colocar esses números em pauta e olhar a empresa de uma forma mais ampla, mais saudável e alavancar esses resultados.
Como eu falei lá no começo, os recursos financeiros, eles são a ponta do iceberg. Eles têm muito mais por baixo da linha d'água do que só números. Para a gente poder impactar os números, primeiro de tudo, a gente tem que conhecer esse cenário global. Isso que a gente estava falando no começo. Qual que é o ambiente que eu estou inserido? De onde vem o produto? Para onde que vai? De onde que vem esse serviço? Para onde que vai? Com quem que é meu cliente? Quem são os fornecedores? Qual que é a cadeia? Qual que é o movimento internacional que está sendo feito? Eu estou inserido no mundo. Dólar afeta ou não o seu negócio? Então, essa é a primeira visão que eu preciso ter para poder gerar resultados alavancados. Segundo, uma visão do país. Claro, é o país que você está inserido, é a carga tributária, é a mão de obra disponível, é a mercadoria, matéria-prima, muitas vezes que vem daqui. Conhecer esse perfil, esse negócio e o ambiente que está inserido é, de novo, fundamental. O segmento. Poucas pessoas, olha, eu falei para vocês na aula passada que eu tenho 17 anos de consultoria. Poucas as vezes eu conheci um empresário que conhecia a fundo o seu segmento. Às vezes passa-se anos e ele está ali trabalhando no dia a dia, focado nas ações pequenas, em responder e-mail, responder mensagem, atender cliente, atender fornecedor, negociar duplicata, negociar com o banco, fazer a venda, fazer a parte comercial, que ele esquece de olhar o segmento, como que os outros players estão atuando nesse mercado. Como que o mundo atua nesse mercado. Quais são as boas práticas, o que já deu certo, o que está dando certo, o que vai dar certo. Esse exercício de, vou chamar de futurologia, que na verdade é planejamento, olhar para o futuro. Qual que vai ser a tendência do meu setor, do meu segmento? O que os clientes estão demandando hoje? O que eles vão demandar no futuro? Que tendências, que mudanças de comportamento estão acontecendo no meu segmento que vão mudar a forma como a gente entrega serviço, como a gente entrega o produto? A parte de conveniência, por exemplo, existem até livros falando só sobre o poder e o movimento quase que irrefreável da conveniência. Cada vez mais o consumidor prefere, exige, gosta de conveniência. Não estou falando só das lojinhas de conveniência nos postos de gasolina, não. Um delivery, uma entrega de serviço, uma entrega online, como esse curso. É extremamente conveniente. Você está aí na sua casa, você está aí no seu escritório, você está assistindo de onde for possível. É extremamente conveniente. Você está aprendendo dentro do seu carro, no ônibus. É extremamente conveniente. Isso é uma tendência do futuro. Conveniência. Então, isso se aplica no seu segmento? Entender o segmento da forma mais ampla possível também está abaixo da linha d'água. Como eu falei, poucos empresários se dedicam a sair do seu negócio e ir olhar o seu segmento, falar com concorrentes. Consigo listar em uma mão de centenas de empresários com que eu conversei, aqueles que se dedicam a consistentemente, disciplinadamente sair e conversar com os concorrentes. Falar, e você, como é que está? Como é que está o seu faturamento? O que está acontecendo com você? Nossa, Leonardo, mas será que eles vão abrir essa informação? Mesmo que não abra. Essa conversa, olho no olho, para entender o segmento, vai numa associação, conversa com os concorrentes, com os fornecedores, com os clientes, entender isso tudo é muito importante para você poder enxergar pontos de oportunidades dentro do seu negócio. Não é só manipular números. Por isso que eu estou falando que essas coisas estão abaixo da linha d'água e o recurso financeiro é só a ponta do iceberg. Afunilando ainda essa visão, a gente tem o ambiente de empresa. Não à toa, o americano tem até uma sigla, vou colocar aqui para vocês, é o MBA. O que é o MBA? Não é um curso de graduação, é o Management by Walking Around, né? É a gestão de andar, pôr o pé no chão de fábrica, conhecer o ambiente nos seus mínimos detalhes. Esse Managed by Walking Around não foi à toa, como eu falei, que foi criado, porque existe um padrão de executivo, aquele que fica no seu escritório, que é quase um Olimpo,
ali mandando e-mails, fazendo ligação, recebendo clientes, fazendo reuniões num piso de mármore. Mas lá no chão de fábrica está acontecendo um monte de coisa. Lá no chão de fábrica está aparecendo problemas. Lá no chão de fábrica estão aparecendo oportunidades. Que se você não for lá conversar com ele, na ponta, no dia a dia, na hora que essas coisas estão acontecendo, você não capta. E ele, muitas vezes, não tem a noção de que aquilo pode ser um grande gargalo ou uma grande oportunidade. Então, entender o ambiente empresa nos seus mínimos detalhes. Porque algumas vezes, não digo que você tem que ficar lá como gestor, você não vai ficar. Mas fazer essa gestão de entrar a fundo nos processos, conhecer os gargalos da operação, é fantástico. Isso já, por si, já vai te dar uma série de insights. E aí eu vou te contar um pequeno segredo de consultoria, de consultor. 17 anos fazendo isso. Um dos grandes segredos, nossa, que ideia legal que você teve, que bacana. Isso eu vou contar só para vocês. De onde você tirou essa ideia? Às vezes parece genial isso. Na verdade, muitas vezes essa ideia não é nem minha. Às vezes eu, como consultor, não estou ali preso no dia a dia, sou isento, sou neutro. Aí eu simplesmente me desloco e vou lá conversar com as pessoas. Quantas vezes eu fiz isso em indústrias, por exemplo? Vai lá conversar, não necessariamente indústrias, né? Todo tipo de empresa, de serviços também, um operador de telefone, um analista, um advogado júnior. Vamos lá conversar com esse pessoal. E aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que é o seu dia a dia? O que você sente dificuldade aqui? Se o negócio fosse seu, o que você faria? O que você faria diferente? Se o negócio fosse seu, o que você faria certo? Isso aqui está dando certo? Essa forma, essa estrutura organizacional é certa? É correta? O que você acha? Na sua visão, fala para mim. Então, eu como pessoa neutra, aí ele se abre. Mas muitas vezes o gerente, o diretor, o sócio fica lá em cima no Olimpo, como eu falei, e não recebe essa informação, não chega até ele. Aliás, um outro parênteses aqui, essa situação de criar um escritório fictício, né, uma pessoa neutra para colher dados, isso foi executado, por exemplo, pelo Winston Churchill, na Guerra Fria. Ele criou um escritório de estatística para coletar dados, e aí ele obtinha esses dados nus e crus, fiéis à realidade do que estava acontecendo, e aí, em cima disso poderia tomar decisões. Esse exemplo está no livro Feitas para Vencer, do Jim Collins. Vou colocar aqui também para vocês no link, para vocês acessarem. É um livro fantástico, Feitas para Vencer, do Jim Collins. E um outro livro, eu estava falando de gargalo aqui para vocês, um outro livro que eu recomendo muito é o A Meta, do Goldratt. Não sei se vocês já leram também, mas é um livro fantástico sobre gargalo, sobre gestão de empresa. Também vou deixar aqui nos links logo abaixo para vocês. E, por último, não menos importante, afunilando a nossa visão para chegar nos recursos financeiros, nossa ponta do iceberg. Então a gente viu que embaixo dessa ponta, que é recurso, dinheiro, recursos financeiros, que sai lá na ponta, que sobra, que gera caixa, que gera lucro, abaixo da linha eu tenho o mundo como minha casa, o país é onde eu estou inserido, as regras, as leis, o segmento no qual você está inserido, o microambiente da empresa, que tem uma série de oportunidades e gargalos a serem resolvidos, e por fim, antes de chegar nesses resultados, pessoas. Nenhuma empresa sobrevive sem pessoas, sem gente. Um caso curioso, em 2013 eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu fui fazer um intercâmbio de negócios, eu fui visitar bancos, corretoras, investidores, fundos de investimento, e fiquei lá um mês rodando, só conversando com essa galera aí. Em um determinado momento eu consegui participar de uma reunião num banco regional da Pensilvânia, e tive a sorte de que o presidente do banco me convidou para participar de uma reunião de gestores. Daí eu falei, nossa, fiquei super feliz, sentei lá na reunião com os diretores, era uma mesa com 12, se não me engano, diretores, cada um de sua área, o diretor na ponta da mesa, o presidente do banco. Um a um, os diretores foram relatando suas áreas, as dificuldades, as dúvidas que eles tinham, foi circulando a mesa, até chegar no presidente, e esse fez um apanhado, um resumo, deu as diretrizes, ouviu todo mundo, e foi o último a dar a palavra, e deu por encerrada a reunião.
Depois de conversar com todo mundo, daí, né, eu fiquei só anotando ali, só como ouvinte, e eu tinha na cabeça que eu ia conversar com ele sobre a economia dos Estados Unidos versus a economia do Brasil, as oportunidades de investimento, qual que era a alocação de capital que o banco fazia, as regras de Banco Central, como é que ele via, tudo. Nada disso. Nada disso. A conversa foi, gente, ele falou, Leonardo, a única coisa que eu faço aqui é me preocupar com gente, com pessoas. Minha única função aqui são as pessoas. Eu preciso cuidar desde o motoboy até esses diretores que são as cabeças máximas, assim, até eu, né, que era o presidente. Então, aquilo eu achei interessante da parte dele, porque esse não é um clichê, não é só uma tendência, isso é uma regra quase. Na verdade, é uma regra. Se você não tratar bem as pessoas, se você não liderar, não tiver pessoas inteligentes que façam a gestão do teu negócio, que ajudem a gerenciar o seu negócio, não vai ter alavanca no mundo que vai mover, que vai gerar resultado. Liderança é em si, pessoas são a essência de todo e qualquer negócio. Não existe negócio sem pessoas. Uma empresa sem pessoas, né, sem ninguém nessa estrutura, nada mais é que um monte de tijolo e um site lá parado. Só isso, não é nada. Então, trabalhar pessoas, você como sócio, gerente, gestor, diretor, o seu trabalho é lidar com as pessoas. Tanto a parte de trazê-las, filtrar, elas têm que ter aderência com o negócio, quanto mais aderência, melhor, com a sua promessa, com o seu propósito, tanto com a parte de desenvolvimento e plano de carreira. As pessoas gostam de saber aonde que elas estão indo, elas gostam de mostrar sua produtividade. Então, não existe essa de dar motivação para as pessoas. Dê a elas um propósito e ferramentas para que elas consigam mostrar o trabalho delas, mostrar o que elas podem fazer por aquele propósito. E aí é importante essa aderência. E é isso que esse presidente, o Henry, falava muito. Assim, meu trabalho aqui é garantir que as pessoas tenham um propósito claro, bem definido, para onde a gente está indo. Essa é a minha função aqui. E é essa que deve ser a sua função. Trabalhar as pessoas, lógico, entender todo esse contexto. Mundo, Brasil, segmento, a empresa e as pessoas, para que você possa alavancar os seus resultados. Muito bem? Pessoal, dúvidas já podem ir colocando embaixo que no final eu vou responder. Tudo bem, já falta 15 minutinhos para a gente encerrar a aula. Eu queria falar para vocês, antes da gente abrir para perguntas, mais um aspecto que é bem importante, até nos slides que eu vou colocar aqui depois, vocês vão ter um mapeamento mais aprofundado disso tudo que eu estou falando. Até para vocês se posicionarem aonde que a sua empresa está. Então, nós estamos falando do ambiente de negócio que você está inserido, do Brasil, do mundo, as pessoas, da tecnologia. E para encerrar esse conceito, nada mais importante do que saber qual é o grau de maturidade da sua empresa. Aonde que ela se encontra em sua maturidade, em seu tempo de vida. Pensa assim, que uma empresa é como uma criança, uma pessoa, na verdade, uma pessoa. Então, ela nasce, ela tem a sua primeira infância, a sua segunda infância, a sua juventude, a sua fase adulta, a sua fase madura e o seu envelhecimento. Uma empresa é a mesma coisa. Ela passa pelas mesmas fases. Ela nasce, cresce, se desenvolve e morre. Só que no mundo dos negócios nós temos alguns estágios bem demarcados, que são fases distintas de graus de maturidade mesmo. Vocês vão ver em detalhes no material em complementar depois, isso que eu estou falando, mas só para ilustrar o gráfico, então você tem uma empresa lá, ela começa como uma startup. Uma startup não é só tecnologia, é uma empresa que começa. Startup é de início, é um bebê. Aí tem a fase de early stage. Opa, early stage, é um S aqui. É uma fase que ela está amadurecendo, é uma fase inicial. Aí tem uma fase de growth. A gente usa o termo em inglês porque é o que o mercado costuma utilizar, os fundos de investimento falam muito desses termos. E é até legal que vocês vão já se familiarizando com esses termos.
Depois tem a fase de late stage, que é uma fase posterior ao crescimento, já é uma fase, vamos falar assim, uma fase adulta já madura, quase madura. Aí tem a maturidade, que é onde está, né, o seu melhor período, vamos dizer assim, e a fase de declínio, envelhecimento, vamos falar assim. Então, esses 4, na verdade são 6 estágios, desculpe, 6 estágios, 6 fases bem demarcadas. Só para vocês fazerem uma analogia, e aí eu quero já deixar isso como tarefa de casa para vocês, para a semana que vem. Vocês podem comentar aqui, tirar dúvidas depois, mas eu quero que você olhe esse material complementar aqui nos slides, tenha um detalhamento do que compõe cada um desses estágios. Então, eu estou falando aqui de a fase de vida, analogia com a vida humana, idade, a descrição, exemplos no Brasil e no mundo, os estágios de investimento, que uma empresa, uma startup deve fazer com investimento, com financiamento e com a distribuição de lucros. O que uma empresa no early stage deve fazer com relação ao investimento, financiamento e distribuição de lucros? O que uma empresa em maturidade deve fazer com relação ao investimento, financiamento e distribuição de lucros? Aí eu quero que você se encaixe dentro dessa visão, é uma autoavaliação. Essa autoavaliação é muito importante porque, assim, a gente está falando de ambiente de negócio. Como que você vai saber que decisão de investimento, de financiamento, que decisão você pode tomar agora se você não sabe em que momento da sua vida a sua empresa está? É como se eu falasse, por exemplo, que uma criança, um bebê, vai ter que falar inglês em 3 meses. Não vai. Não é adequado para aquela idade, para aquele grau de maturidade, colocar certas coisas. Eu não vou falar de sexo com um bebê. Por outro lado, eu não vou ensinar o beabá para uma empresa já madura. Então, saber se posicionar, entender qual que é o seu grau de maturidade para avaliar bem o ponto de vista de decisão e o que funciona. Na verdade, isso aqui são boas práticas aplicadas no mercado de investimentos e na gestão de empresas. Isso aqui tem fontes que vocês vão ver ali, como o da Modaran, que é o maior nome em valuation do mundo hoje. Isso aqui é muito bem aplicável. E não só com relação a isso, também com relação a resultados. Uma startup, ela sempre vai dar resultado... Sempre não, né? É uma tendência que ela dê resultados negativos, depois esse resultado vai subindo à medida que ela consegue gerar mais resultados. E mais uma série de fatores que vocês vão encontrar ali no material, e eu quero já passar para vocês essa tarefa, essa atividade de vocês olharem esses materiais, cada um desses estágios e se posicionar. Falando, minha empresa está no early stage. Eu estou nesse grau estou nessa fase de crescimento, de growth. E eu quero que vocês me respondam. Me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem ou coloca nos comentários aqui embaixo em qual grau de maturidade você está. Porque isso é importante do ponto de vista de ambiente, onde que você está inserido, nesse mercado, nesse mundo, nesse segmento. No Brasil, como que você se mexe, quais tipos de decisões. Na verdade, isso aqui vai facilitar a sua tomada de decisão. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Ok? Muito bem. Ok, então estamos chegando ao fim dessa aula. Na aula que vem, a gente vai falar sobre fatores que limitam os resultados. São fatores que colocam um teto e não deixam o seu negócio alavancar. Não deixam o teu negócio subir, aumentar os seus resultados. A gente está falando aí de desafios na gestão de geração de caixa, disfunções gerenciais, eu vou explicar o que é isso, na falta de planejamento, liderança, organização e controle, vou explorar um pouquinho mais esses aspectos para você ter alguns insights de se você está travando o desempenho da sua organização ou não. Alguns aspectos psicológicos, como por exemplo o ego. Eu estou falando com sócios, diretores, e eu vejo muitos sócios e diretores e gerentes com egos que afetam os resultados. Eu quero explorar um pouquinho isso mais com vocês. Entre outros aspectos, como zona de conforto, etc., que travam o seu resultado, e eu quero tentar destravar isso para vocês. É uma série de dicas, de insights que eu vou dar para vocês, e
provavelmente vão mexer um pouquinho com você nesse aspecto e trazer você de novo para cima, olhar para o teu negócio, putz, eu estou fazendo isso aqui realmente está presente no meu negócio, eu realmente estou travando ali aquilo, para você liberar. É como se a próxima aula fizesse uma acupuntura. Vamos pegar aí pontos energéticos, vamos colocar uma agulhinha aí nesses pontos para poder liberar as tensões e poder alavancar resultados. Ok? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu olhar aqui, se alguém já colocou alguma coisa, para a gente encerrar a aula. Bom, então não temos nenhuma pergunta por enquanto. Então encerramos aqui essa aula. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Forte abraço, obrigado.